Excelente! Vamos lá, dando prosseguimento aqui ao centenário do Reiki. Johnny, qual é o nosso próximo convidado? Ok, Samuel, o nosso próximo palestrante, ele fala português porque estudou no Brasil, mas ele vem representando a Argentina, onde ele também vive. Isso me liga muito a ele porque minha mãe é uma refugiada de guerra, né? Minha avó era holandesa, meu avô britânico, vieram fugidos aí da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe nasceu na Argentina também, eu domino um pouco o idioma. É o médico veterinário Juan Inácio Flores. E o tema que ele irá abordar é o Reiki como método complementar à medicina veterinária. Fiz aqui um resumo do currículo dele. Ele é graduado em medicina veterinária pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, em Botucatu, por isso que ele domina muito bem o nosso idioma. É formado em terapia neural veterinária, é professor de terapia neural e palestrante sobre terapia neural nos animais, atua como médico veterinário terapeuta neural e também como terapeuta holístico multiespécies, com ênfase no Reiki e no uso terapêutico dos sons. Esse é o nosso próximo convidado, Juan Inácio. Juan Inácio, você tem alguma história, além dessa identificação com a Argentina, com o Juan? Olha, o Juan, ele não é um aluno muito antigo do Instituto. Eu conheci o Juan há praticamente 2 anos, mas o que me marcou foi o início da pandemia, quando eu ofereci um curso intensivo de Reiki em São Paulo, já na nossa filial. Isso aconteceu no mês de março do ano de 2020, um pouquinho mais de 2 anos atrás. E é um curso que nós oferecemos para pessoas que vivem longe. Então, nós nos recolhemos durante 4 dias integrais. E esse curso ele terminou no dia 15 de março do ano de 2020. Juan fazia parte do grupo de alunos. E no dia 14, no sábado à tarde, eu, em reunião com a minha esposa, que é diretora do Instituto, nós havíamos tomado a decisão de fechar provisoriamente o Instituto por conta da pandemia, que já havia entrado no Brasil. Então, eu me despedi dos alunos e eu me recordo que o Juan estava muito agradecido, eu dei um abraço nele. Ele foi o penúltimo aluno a sair e eu despedi, abracei com muita tristeza, que eu sabia que tão cedo eu não poderia ensinar presencialmente. E no dia 16, na segunda-feira, o Instituto estava fechado. E agora, 2 anos depois, é que nós estamos reabrindo o Instituto para os cursos presenciais. E eu me recordo muito, foi um momento triste, ao mesmo tempo feliz, porque eu havia formado um mestre de Reiki, muito dedicado. Ele não havia feito comigo os níveis básicos, né? Ele já veio reikiano, já trabalhava com Reiki, muito interessado, mas era um momento que eu estava muito triste quando eu abracei. Ele não percebeu isso, né? Porque eu sabia que ali eu estaria paralisando provisoriamente as nossas atividades. É isso, Samuel. Muito bem, então vamos receber aqui o Juan Ignácio, representando a Argentina aqui no centenário do Reiki. Bem-vindo, Juan. Tá, por gentileza, fale em português, né? Nosso público maior, e que Deus te abençoe. A palavra é sua. Seja bem-vindo a mais uma partilha aqui no centenário do Reiki, esse evento, essa conexão que estamos compartilhando com você, da parceria do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki com a TV Consciência Próspera. E agora a partilha é sobre o Reiki como um método complementar à medicina veterinária. Nós vamos receber agora nosso convidado, que é o Juan Ignácio Flores. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado, Samuel. Uma alegria estar aqui com você.
Muito bom. Eu faço essa pergunta para todos os que estão participando aqui como facilitadores, né? Celebrando esse centenário do Reiki, para as pessoas também saberem que não é do nada que as pessoas se iniciam, buscam ou se interessam pelo Reiki. E no seu caso, quando e como é que foi seu primeiro contato com o Reiki? Samuel, foi eu como paciente, num momento que eu estava com muitos problemas pessoais e na busca fui num centro espírita que também prestava o serviço de atendimento de Reiki. E comecei como paciente, sendo tratado. E aquilo me fez tão bem que eu fui convidado fui iniciado no Reiki para ser um voluntário naquela ONG. E assim foi minha primeira... Conhecer o Reiki foi a partir como paciente. E aí, a partir desse momento, você como paciente, aí depois você foi conhecer a técnica em si, né? E lá mesmo no centro espírita. E quando que você vai se formar também e buscar essas outras formações do Reiki? Aquilo me fez tão bem, Samuel, e eu já era da área médica, mas veterinário, né? Eu sou veterinário, e foi uma consequência natural, porque eu comecei a não só aplicar no meu dia a dia, mas também como um voluntário em cuidar de pessoas. Eu fui progredindo e fiz o nível 2, o nível 3A, e assim fiquei por vários anos, até o momento que, de novo, o chamado do Reiki aconteceu, e fiz o Master com o grande mestre Johnny Di Carli, e para aprofundar cada vez mais, não só a aplicação do Reiki, mas o entendimento e o estudo do Reiki. Bem legal. E o seu tema é o Reiki como um método complementar à medicina veterinária. Pode ser que tenha pessoas aqui que não seja necessariamente um médico veterinário ou uma médica veterinária, mas que podem, a boa parte das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, boa parte das pessoas tem pets. Então, eu vou fazer uma pergunta relacionada com isso. Qual a influência dos pets na energia, ou qual a influência dos pets no ambiente e a influência do ambiente e das pessoas, dos cuidadores desses pets, no pet, nesse animal? Samuel, é muito importante essa influência, e cada vez maior, pelo vínculo que os animais têm com as pessoas. E a doença, muitas vezes, ela é reflexo de alterações, de situações, de desarmonias em vários possíveis lugares ou situações. Então, desde o animal estar refletindo uma doença que tem como um componente alguma desarmonia do ambiente ou das pessoas que convivem, ou o contrário também. O contrário. Então, existe cada vez uma relação, uma troca muito grande. A gente vai falar um pouquinho disso né, nesse bate-papo, e aprofundar mais sobre isso, mas existe uma inter-relação cada vez maior. E isso é muito importante para o pessoal da área da saúde. Por isso, essa nossa conversa. Porque a nossa conversa não é só para veterinários, a nossa conversa é para todas as pessoas que têm um animal e que olhem de outra forma a sua relação, e principalmente quando tem algum adoecimento. Legal, então vamos lá. O Juan preparou uma apresentação aqui para compartilhar nesse centenário do Reiki. Vou colocar aqui as imagens, aí o Juan vai pedindo, porque eu vou passando para ficar bonito aqui para vocês acompanhar o que ele preparou com muito carinho nessa celebração do centenário do Reiki. Então vamos lá, aí você vai pedindo e eu passo. Tá, aí me apresentar então, eu sou o Juan Ignacio Flores, sou argentino, então os amigos, compañeros reikianos que sean da língua hispânica, como eu vivi muitos anos no Brasil, me perdoe, mas eu vou falar em português. Mas morei no Brasil há muito tempo, né, por 45 anos, onde me formei veterinário e onde eu venho com frequência, inclusive, desenvolver meus trabalhos, os projetos, os atendimentos.
Então, eu sou médico veterinário, pratico uma medicina que chama terapia neural, e também sou terapeuta holístico multiespécie. Então, com o Reiki, com a terapia dos sons, eu hoje cuido também dos animais humanos, como chamamos nós, né? Pode passar, Samuel, por favor. E começo agradecendo, né? Agradecendo a organização desse congresso, né, internacional do Reiki, comemorando o centenário do Reiki, agradecendo o Instituto Brasileiro de Pesquisa de Difusão do Reiki e agradecendo meus grandes mestres desse caminho. O meu primeiro mestre no Reiki, o Sensei Fujio, que me iniciou justamente naquela ONG onde eu pude ser assistido, ser cuidado, mas também dar de uma forma amorosa e vivencial. E foi lindo esse início do Reiki com o Sensei Fujio. Agradeço também o grande mestre Sensei Johnny G. Carli, onde eu fiz o mestrado, onde aprofundei, um grande pesquisador, né, do Reiki. Então, sou extremamente grato e a oportunidade de estar aqui, né, esse convite que ele me fez. E agradecer ao meu mestre dos mestres, meu mestre espiritual, Tukupema Wangyo Rinpoche, o Lama Tukupema, que me ensinou, ele não é do Reiki diretamente, mas ele é um lama, eu sigo o budismo tibetano, e ele me ensinou, me fez vivenciar algo que tem muita conexão com o Reiki, que é a compaixão. Então, a eles eu sou extremamente grato pelo meu caminho. Pode passar, por favor? Então, antes de falar do Reiki na medicina veterinária, eu tenho que trazer alguns conceitos, muito rapidamente, pelo tempo, mas o que é a medicina veterinária integrativa? O que é uma visão de medicina integrativa? Então, a medicina integrativa é uma nova visão, é um novo olhar para a medicina, né? E o que ela representa? Ela entende que a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. A gente não olha só o indivíduo, o seu corpo físico, mas também o seu corpo emocional e o seu corpo energético. Então, a medicina veterinária integrativa ela tem essa concepção holística de procurar entender o indivíduo como um todo, e um todo, inclusive, nas suas relações, como o Samuel perguntou, né, com relação aos tutores, à família, e a gente, então, busca tratar o todo. A gente não olha só mais a doença, a gente olha a doença e, a partir dela, olha o todo. E a próxima? E a medicina integrativa, então, traz um novo caminho na busca da saúde. Então, a gente está muito focado, né? A medicina convencional está muito focado na doença. A gente busca recuperar, restabelecer a saúde, ou manter a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. E na medicina veterinária integrativa, a gente enfatiza a relação que existe entre o paciente e o tutor. E além desse binômio, além dessa relação entre o tutor e o animal, existe um terceiro elemento que somos nós, os veterinários, o profissional da saúde. Então, na medicina veterinária integrativa, ela é fundamentada nesse tripé. A base são olhar para esses três componentes que vão estar juntos no processo de entender a doença, identificar o porquê da doença e propor os tratamentos. Próximo, por favor, Samuel. Então, outro conceito que a gente tem que ressignificar é entender o porquê da doença, principalmente nós da área médica. Porque esta visão integrativa faz a gente ampliar o nosso olhar e faz a gente questionar mais e observar mais e tentar identificar quais são os fatores, ou o que está levando aquele adoecimento, o porquê que aquela doença está se manifestando, o que aquela doença está querendo dizer. Isto vale para as pessoas, para os humanos, mas também vale para os animais. E cada vez vale mais para os animais
a partir da relação que eles têm com as pessoas. Então, a doença, quando a gente entende que ela faz parte de um processo, que ela é um processo, que ela faz parte de um processo vital, processo da vida, e que a doença é uma resposta, ela ocorre em função de diversos fatores físicos, emocionais e energéticos que se estão interrelacionados, porque quando a gente divide, a gente fala que a medicina integrativa tem uma visão holística, entendendo o indivíduo como um corpo físico, emocional e energético. A gente separa por uma questão didática, mas eles estão interligados e fazem parte do mesmo indivíduo. Então, entender que a doença é um processo adaptativo, numa busca de manter a vida dentro daquela condição, dentro daquela situação, daquele contexto, daquele ambiente, daquele cenário. Pode passar a próxima, por favor, Ramon? E a próxima. Então, quando a gente, então, entende, ou procura olhar de outra forma o porquê da doença, com essa visão integrativa, a gente olha, então, também, de outra forma, a relação que existe entre o veterinário, o tutor e o animal. Isso é medicina veterinária integrativa. É entender, olhar, e com as diversas ciências, medicinas, terapias, métodos como o Reiki, que a gente possa usar procurando o reequilíbrio do indivíduo, que muitas vezes é também o reequilíbrio do seu ambiente, que também é o reequilíbrio das pessoas que convivem com aquele animal. Então, quando a gente pensa na relação veterinário, tutor animal, eu gosto de dividir, fazer uma reflexão de cada relação em si. Então, primeiro, quando a gente pensa na relação tutor e animal, esse vínculo, Samuel, está cada vez maior. Os animais estão ocupando lugar dentro de casa. Eles hoje são membros da família, eles têm nome e sobrenome, até num ponto de ser extremamente humanizados. Então, eles assumiram o papel, muitas vezes, de acompanhante terapêutico, de ocupar o espaço, o lugar, por exemplo, do filho que não está mais, ou que não, né, quantos casais decidiram não ter filhos. E assim, tem inúmeros exemplos dessa nova relação e desse vínculo que se cria entre o animal e o tutor. Uma outra reflexão que a gente tem que fazer é a relação do tutor e do veterinário. Por quê? Porque cada vez mais o tutor tem muita informação, mas também tem muitas demandas. E quando a gente consegue criar um vínculo nessa relação, que além do vínculo da competência, também é o vínculo da empatia, de se colocar no lugar do outro, de poder acolher o processo, porque muitas vezes o animal tem uma doença e isso gera no tutor uma angústia, um sofrimento, os medos, ou mesmo a gente vai falar um pouquinho sobre quando tem pacientes terminais e a iminente morte do animal. Isso gera muita dor. Então, essa relação do tutor e do veterinário é muito importante que o veterinário ressignifique essa relação. E um outro aspecto é nós veterinários e os animais. Essa relação, quanto mais fortalecida, quanto mais empática, quanto mais respeitosa, quanto mais amorosa, muito melhor nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos poder ter um muito melhor não só desempenho, mas abordagem e o melhor atendimento e, com certeza, o melhor resultado. Próximo, por favor. Então, trazendo isto como reflexões, agora se a gente vai falar diretamente na veterinária, o Reiki na veterinária, de que forma ele pode ser aplicado ou de que forma
que benefícios ele pode trazer, ele como método complementar, né? Então, o primeiro benefício, e isso tem muito a ver com a medicina, a visão da medicina integrativa, é que nós, veterinários, estamos cuidando, em última análise, da relação do animal e do seu tutor e da sua família. E quando a gente tem essa percepção, a gente vai olhar de outra forma a relação deles, e a gente como fazendo parte, né, a partir do momento que eles vieram para o atendimento e que está acontecendo alguma doença, alguma situação, e a gente vai olhar para essa relação e vai propor caminhos terapêuticos. E quando a gente tem essa visão, a gente propõe caminhos terapêuticos como o Reiki, por exemplo. Complementar, a gente nunca vai abandonar, né, a medicina convencional ou a linha de trabalho que o veterinário atua, então o que segue a linha da homeopatia, o que segue a linha da acupuntura, o que segue linhas de medicinas biológicas reguladoras, ou o que segue a linha da medicina alopática. O Reiki, como um método de restabelecer o campo energético, restabelecer energia, ele não tem efeitos colaterais, ele não invalida ou impossibilita essas outras visões de medicina. E aí, então, nós podemos... como que a gente pode cuidar desta relação? Com o Reiki diretamente, a gente pode fazer Reiki nos animais. Aqui, essa foto é um animalzinho que eu estava fazendo atendimento, animal que tinha sido adotado, extremamente reativo, não suportava o toque, tinha passado no neurologista, não tinha ficado muito claro se tinha uma lesão realmente em sistema nervoso central, mas o fato é que ele não aceitava o toque. E não era possível nem fazer qualquer exame físico, exame clínico nele. E aí fez o Reiki e uma das técnicas, não é nem técnica, né, porque a gente acaba sendo tão intuitivo, mas porque a gente se conecta, eu chamo isso do abraço reikiano, que é onde a gente conecta coração com coração, chakra cardíaco com chakra cardíaco, associado com o Om, que a gente vibra desde o coração, e cria uma caixa de ressonância torácica e vibra tudo. E aí está a resposta, nesse olhar, nessa entrega, nessa conexão. Então, isto é o Reiki, esse Reiki é o que pode ser usado, aplicado na rotina da veterinária. Além disso, podemos fazer o Reiki no tutor. Quantas vezes eu não pedi para o tutor se ele me permitia fazer Reiki nele também, e principalmente numa situação onde ele estava extremamente fragilizado, onde ele estava num nível de estresse emocional, de sofrimento, ao não conseguir lidar, ou enfrentar, ou assimilar o que estava acontecendo com o seu animal, com a gravidade do que estava acontecendo com o seu animal. Então, o Reiki permite isso, que a gente possa tratar também o tutor. E uma outra vantagem do Reiki, que é extremamente aplicável para nós na veterinária, é a possibilidade do Reiki à distância. Muitas vezes o animal não permite o toque, o animal selvagem, por exemplo, silvestre, um animal agressivo, e o Reiki tem essa possibilidade de fazer o envio do Reiki à distância. E conseguir atuar, e conseguir equilibrar, e conseguir harmonizar energeticamente aquele paciente. Passa a próxima, por favor, Samuel. Uma outra possibilidade do Reiki, que aliás é a minha linha de trabalho dentro da veterinária, é aplicar o Reiki em animais quando eles estão nos cuidados paliativos. E este é um momento extremamente delicado, porque é um momento onde muitas vezes a medicina convencional chegou no seu limite, ou o organismo não está mais, o paciente não está mais conseguindo responder aos tratamentos propostos, e a gente vai tendo que ter aceitação do processo de
de morte. Então, do ciclo de vida e morte. E o Reiki é para mim, é um grande parceiro em termos, porque é muito mais do que só um método, é um grande parceiro para mim nesse processo. Por quê? De novo, porque nós estamos cuidando do animal, e ali eu estava fazendo Reiki no Astor, que era um animalzinho que eu cuidava desde pequenininho, e aí ele desenvolveu um tumor, para ajudá-lo a manter sua energia vital, o seu reequilíbrio energético, para que ele pudesse levar da melhor forma o tratamento quimioterápico que ele fazia na época. Eu associo, né, eu trabalho com terapia neural também, então, uma prática médica, então, hoje eu trabalho com essas duas medicinas, a terapia neural, com prática médica, e o Reiki como uma terapia complementar. E ele é extremamente receptivo, o Reiki, para nós veterinários, ele pode ser uma grande ferramenta de conexão com o nosso paciente. E aí está o Astor, tudo bem que é um Golden, então a gente tem, que já é receptivo por si, mas a alegria deles de ver que a gente veio para cuidar deles, com essa amorosidade que o Reiki nos motiva, nos incentiva, alimenta o nosso campo energético, está dentro dos preceitos e que a gente então transmite, e tecnicamente, lógico, com a técnica, com o método do Reiki. Né? Então, e além disso, o Reiki nos cuidados paliativos, nós também podemos fazer nos seus tutores. Né, que também vão estar num momento extremamente fragilizado. Normalmente, quando eu faço no tutor, é nessa situação, onde ele está num momento de não está conseguindo lidar com toda aquela turbilhão de emoções nesse momento tão delicado e, porém, tão importante. É um momento onde nós não podemos abandonar o nosso paciente. E eu acho isso bonito do Reiki, que é uma ferramenta, uma possibilidade de não abandonar e de acompanhar o nosso paciente até o último suspiro. Você passa a próxima, por favor? E aí, então, o veterinário como reikiano, né? O que é importante, o que faz a diferença para o veterinário quando ele se torna reikiano? O Reiki é muito mais do que uma técnica, o Reiki é muito mais do que mais uma técnica que eu posso aplicar no meu dia a dia no consultório. Perdão. O Reiki é um caminho. O Reiki, para os terapeutas reikianos, tanto que cuidam de animais, ou os veterinários, quanto terapeutas humanos, o Reiki é uma grande possibilidade de caminho. A gente não pode esquecer dos princípios do Reiki, do Gokai. Vai ter agora no congresso, eu vi que vão ter palestrantes, mestres falando disso. Aqueles 5 princípios que um terapeuta reikiano tem que acordar e não só falar, mas incorporar, e que somente por hoje olha que coisa, vem o branco, né? Somente por hoje não se zangue, não se preocupe, expresse sua gratidão, seja dedicado ao trabalho e seja gentil com todos os seres. Né? Então, isso a gente incorpora no nosso dia a dia, incorpora no nosso campo energético e naturalmente vai estar emanando uma energia amorosa. Outro motivo importante, né, para o veterinário quando se torna reikiano é que nesse caminho muita gente eleva o nosso nível de consciência, sendo uma possibilidade de uma conexão com a espiritualidade. Então, eu acho que cada vez mais se fala sobre saúde, doença, espiritualidade, área médica, espiritualidade. O Reiki é uma grande ponte com relação a isso. Além disso, a possibilidade do reikiano, do veterinário, se autotratar. Isso é muito importante, porque o dia a dia do veterinário, principalmente do clínico veterinário, que lida com muitas situações
de fragilidade do seu paciente, de impotência, além das questões pessoais, né? A possibilidade de autotratamento e recuperar o equilíbrio é muito bom. E além disso, a possibilidade de fortalecer a conexão com o paciente a partir da amorosidade e da compaixão. Próximo, por favor. Então, nesse caminho de um veterinário reikiano, a próxima etapa é poder atuar com reiki nos hospitais veterinários. Muitas vezes, o profissional, o veterinário, aplica o reiki no consultório, aplica o reiki no seu dia a dia, mas ele ainda não está, vamos dizer, institucionalizado. E uma das minhas intenções, expectativas, é que em algum momento isso esteja presente no dia a dia dos hospitais veterinários. Tanto como um serviço, e justamente com essa visão holística que a gente falou até agora, quanto também olhar para a sua equipe, para a equipe multidisciplinar que trabalha no hospital, e lida com aquelas situações às vezes tão complicadas, de tanto desgaste emocional, especialmente na internação. Então eu não tenho dúvidas que quando se faz reiki no animal que está internado, que está fora de casa, separado da família, doente, então, além de uma abordagem amorosa dos profissionais de saúde, além disso, um reiki naquele momento é incrível, e com certeza vai ajudar muito no processo do animal de se restabelecer, ou mesmo se ele tiver que ir embora, porque o reiki também vai ajudar nesse momento. E quando nos hospitais, um outro ponto que o reiki pode ajudar muito para manter uma equipe em harmonia, motivada e equilibrada energeticamente. Na veterinária, infelizmente, é uma das profissões que mais tem suicídio e síndrome de Burnout, levando até muitos colegas ao abandono da profissão. E essa fadiga da compaixão, essa doação tão grande que esses colegas fazem no seu dia a dia, quando eles se tornam reikianos, isso pode ajudá-los muito a ressignificar esse lugar, esse papel, e transformar e fortalecer aquela energia amorosa, não só em doação, mas também como reikiano, como um canal de transmissão dessa energia, e inclusive recarregar as baterias. Então, por isso eu sou muito defensor de que o reiki esteja presente nas estruturas hospitalares no meu caso, nas estruturas hospitalares veterinárias. Para todos, é um benefício para todos. Para o paciente, para os tutores, para a equipe médica, para todos envolvidos no processo. O próximo é agradecer a vocês pela paciência, agradecer ao Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki por esse convite e em parceria com a TV Consciência Próspera, que estão organizando este congresso neste centenário do Reiki, que tanto transformou a minha vida e que eu tenho certeza que transforma e pode transformar a vida de tantos outros seres, tantos outros irmãos humanos e não humanos. Então, Samuel, é isso. Bom, muito bem, aqui essa partilha deu tempo praticamente certinho aqui da nossa programação. Tem um minutinho que eu pedi então para você deixar mais uma mensagem, que é a mensagem final. Estava passando aqui o Instagram do Juan lá, Juan
Neuralvet. É isso, né? Juan Isso, porque eu sou Juan Inácio, então virou Juani Neuralvet, porque Neuralvet é o nome do meu trabalho como terapeuta neural. Legal. Então vamos lá, uma mensagem para quem está acompanhando aqui esse centenário do Reiki antes de nós subirmos a vinheta. A mensagem confiem. Confiem. A gente falou de doença, a gente falou das relações. Confiem no poder curativo de cada um, na autocura, e confiem no Reiki como uma grande ferramenta para esse autoequilíbrio.